Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, Mortal Kombat 1, né? Não esse Mortal Kombat 1, não o primeiro jogo literalmente, e sim o último jogo que lançou da franquia Mortal Kombat. E bom, ele foi um jogo que foi bastante odiado em seu lançamento, e até hoje a galera não curte muito ele. E bom, ele é traçado como um dos piores Mortal Kombats de todos os tempos. Eu acho exagero falar que ele é o pior, mas um dos piores, talvez. Mas eu não estou aqui para falar sobre a gameplay ou coisa desse tipo, e sim falar sobre sua história. História esta que muitos falam que começou bem legal, o meio deu uma estranhada, mas ainda assim era legal, e o final estragou tudo. E outros falam que a história só nasceu ruim, dada alguns, vamos dizer assim, contextos que eles modificaram e tal. Porque pra quem não sabe, o Mortal Kombat 1 é mais um reboot da franquia. Sim, mais um reboot da franquia. Possivelmente também não vai ser o último reboot, mas enfim. Eu tô aqui hoje pra falar dos pontos positivos da história do Mortal Kombat 1. Porque por mais que ela tenha muitos pontos negativos, ela tem sim pontos positivos. E bom, começando com o que eu diria ser o maior ponto positivo que tem nessa história, é que os personagens secundários não são inúteis, que nem nos outros Mortal Kombats. E quando eu falo personagem secundário, não é os secundários tipo da galera do bem, mas sim da galera que era do mal do outro Mortal Kombat, que basicamente só servia pra você bater neles. Aqui eles se tornaram personagens, vamos dizer assim, bastante completos, assim. Não porque eles se tornaram do bem ou coisa desse tipo, apesar de que sim, agora a história deles são bem mais de um personagem do bem do que do personagem do mal, não foi isso que deixou eles completos, vamos dizer assim. E sim o fato de que agora eles são mais do que uma bucha de canhão. Mas não pense que isso ficou apenas pra galera do bem, já que o personagens como, por exemplo, o Havik, que apesar de no modo história não ter tanto, vamos dizer assim, destaque, pelo menos no modo história padrão, e tipo assim, eu gostava já do Havik normal, loucão e tudo mais dele ter uma personalidade meio coringa. Não é à toa que no final do MK11 do Coringa ele está bem com ele. Mas esse Havik mais revoltado e que possui uma motivação diferente eu curti bastante, sabe? Claro que eu acho que eles não acertaram tanto quanto no Mortal Kombat 11 o Aftermath, não o modo história padrão, mas o Aftermath. Em que lá você poderia controlar a galera do mal e eles ainda assim iam ter bastante vitória significativa. Claro que controlar personagens do mal sempre existiu na franquia Mortal Kombat, tipo uma exceção aqui ou ali. Mas no 11 você teve mais detalhamento sobre isso. Detalhamento eu digo no Aftermath, tá? Não no modo história padrão. O modo história do 11 eu também acho legal, tá? Por mais que tenha uma galera que não curte tanto ele, eu gosto dele. Mas o Aftermath realmente melhora bastante a história. Mas enfim, saindo um pouco do Mortal Kombat 11 e voltando pra falar do 1, já que meio que ele é o protagonista do vídeo, eu realmente gostei do fato do Sub-Zero e do Scorpion serem irmãos, tá? Eu não sei por que teve uma galera que odiou tanto isso, porque eu acho que combinou até com a temática dos dois. Claro que a carga emocional do Scorpion meio que deu uma mudada. Já não era mais naquele sentido, vamos dizer assim, de tipo, o Scorpion meio que teve o clã perdido, ele tenta reencantar o clã e parar de ser vingança e tudo mais. Ainda assim, eu não acho uma escolha ruim, a ideia foi boa. Eu diria que ela não foi muito bem executada, como muita coisa no Mortal Kombat 1. Mas podia ter sido pior, tá? Tem conceitos bem piores que eles fizeram, e que no geral esse daqui eu gostei, tá? Outra mudança que eles fizeram, que na verdade eu acho que é mais um conserto do que uma mudança em si, foi o fato da Sindel realmente ser do bem. Porque pra quem não sabe, quando ela foi revelada que ela era do mal no Mortal Kombat 11, e isso meio que acabou gerando muita polêmica e tal, porque na teoria, apesar do Mortal Kombat 9 ser um reboot, era pra ele manter algumas coisas da linha do tempo original. Uma dessas coisas era o fato de que a Sindel era realmente do bem, e que no Mortal Kombat 3 ela estava sendo apenas controlada pelo Quan Chi. Na verdade, na lore ela é controlada pelo Shang Tsung, mas o Quan Chi meio que reviveu ela e fez um feitiço. Isso só é revelado depois e tal, por isso que no MK9 já tem esse lance. Porque ela ser do mal meio que quebra um monte de coisa da história, tipo a barreira que ela fez para proteger a Terra e tudo mais. Então no Mortal Kombat 1, eles acabaram deixando ela de novo novamente boa. Dá pra dizer que foi uma forma de se desculpar com os fãs, de certa maneira. E bom, ainda nesse lance de personagens que na verdade era do bem, mas na linha do tempo do MK9 ele se tornou do mal por algum motivo, ou melhor, continuou do mal nesse caso, nós temos o Ermac. E assim, o Ermac não necessariamente no Mortal Kombat 11 virou do bem. Assim, ele não necessariamente virou do bem, né? Rola aquele lance com o Jared e tal, e no final ele acaba sendo mais neutro do que qualquer outra coisa, não necessariamente só ajudando a galera do bem. Ainda assim, ele não ficou 100% mal, o que na minha opinião combina muito com o personagem. Eu até hoje nunca entendi por que eles decidiram deixar ele continuar do mal na linha do tempo do MK9, sabe? Assim, eu sei que tecnicamente ele não é do mal, ele é do time do Kotal Kahn. Ainda assim, não é exatamente do time do bem que ele é, e nem o neutro que ele costumava ser. Já que na linha do tempo original, aquela do MK1 original até o MK Armageddon, ele meio que acabou se tornando do bem depois da derrota do Shao Kahn e tal, e da ajuda do Kenshin. Inclusive, eu fico triste pra caramba do fato do Ermac não ter uma interação com o Kenshin na linha do tempo do MK9, tá? Eu realmente fico bem triste com isso. E do fato dos dois estarem no MK6, tem esse detalhe também. Ainda assim, eu gostei do trabalho que eles fizeram do Ermac e tal, e da parada do Jared. Outro personagem que eu sei que eles aceitaram bastante foi o fato do Raiden deixar de ser um deus e tudo mais. E isso, na real, faz um bem danado pra história, porque a maioria das decisões ruins que Mortal Kombat e a galera do bem sofreu foi por culpa do Raiden no MK9. Aliás, não só do MK9, tá?
Quem leu as HQs do Mortal Kombat X e jogou até um pouco do modo história, viu que o Raiden tomou muita decisão ruim. Só que aqui, ele sendo humano, dá mais, vamos dizer assim, liberdade para ele tomar decisões ruins e ainda assim aprender a ser mais humilde. Porque eu acho que o que faltava no Raiden, no geral, é que ele deixava muito de ser humilde por fato dele ser um deus. Coisa que eu sinto que esse Mortal Kombat aqui, ele tentou vir pra uma vibe diferente e tudo mais. Já que o Raiden dessa linha do tempo é basicamente o que o Liu Kang era na linha do tempo original. E aproveitando que a gente tá falando do Liu Kang, depois de já ter transformado ele em zumbi na linha do tempo original, ele em espectro na linha do tempo do Mortal Kombat 9, e nessa mesma linha do tempo, no finalzinho dela, transformar ele no Deus do Fogo, e agora no Mortal Kombat 1, basicamente, ele e o Raiden trocaram de papéis. E trocando de papéis, nós vimos que ambos cumpriram bem o papel um do outro. Eu diria que foi uma boa troca de papel, tá? Eu percebo que o MK1, ele acerta bastante, não só em tentar pegar personagens que não eram tão desenvolvidos assim, dar um desenvolvimento melhor pra eles, quando ele também acerta em elementos que eram bastante cruciais para a história antiga de MK. Um outro exemplo disso é os Tartatânios, que agora viraram uma doença e não uma raça. No final das contas, a história de MK1 poderia ser muito boa, poderia até ser a melhor da saga. Entretanto, por conta de outras decisões, que eu não vou falar desse vídeo, afinal esse vídeo é só pra focar da parte boa, ele acabou sofrendo bastante, o que infelizmente é uma grande pena. Mas é isso, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa um like e considere se inscrever aqui no canal. Se você quiser ajudar o canal financeiramente, eu vou deixar o link do LivePix no comentário fixado. E é isso, fiquem bem e até o próximo vídeo. Fui!